pessoal! Como é que vocês estão? Estão conseguindo progredir nas atividades? Eu espero que sim. Eu espero que vocês estejam aumentando muito a curiosidade de vocês para descobrir sobre tudo que nos rodeia. Sim, porque a curiosidade é o ingrediente mais que especial para os nossos estudos. E eu, como sou curiosa e gosto muito de aprender, estou aqui para mais uma aula do quarto ano. Pessoal, nesse mês de novembro, nós estamos estudando o tema Espaço, Tempo e Medidas. E nós já fizemos uma viagem para fora do planeta, até sem sair do lugar, isso mesmo, só viajando pelo conhecimento. Eu também dei algumas dicas para vocês poderem observar imagens em tempo real, ao vivo do espaço. Vocês conseguiram observar? Gostaram? É legal, não é? Então, pessoal, que tal seguir comigo nessa viagem hoje? Porque ainda tem muita coisa para a gente aprender. E para nós aprofundarmos o nosso estudo, hoje nós conheceremos um pouco mais dos satélites artificiais, analisaremos aspectos da narrativa textual e também aprenderemos sobre a grandeza de massa. Então, organiza tudo aí. Aperta os cintos que o foguete já vai decolar. Vem comigo! Crianças, na nossa última aula, nós aprendemos algumas funções importantes dos satélites artificiais. Vamos relembrar? Bom, nós temos satélites de comunicação, que são os mais numerosos, os satélites de televisão que transmitem os sinais, os satélites científicos de pesquisas, os satélites meteorológicos, satélites de sensoriamento remoto, que faz a coleta de dados da superfície terrestre, também satélites de uso militar. Pessoal, os satélites, eles são equipamentos que foram construídos pelo homem e eles são lançados para a atmosfera terrestre e ficam orbitando em volta da Terra. Sim, talvez surgiu uma dúvida aí na sua cabeça, mas professora, será que é longe? Onde é mesmo que esses satélites ficam? O que é essa tal atmosfera? Bom, pessoal, para a gente poder compreender melhor, eu trouxe uma animação bem legal que vai nos mostrar tudo isso. Então prestem bastante atenção e de olho na tela. A atmosfera. A atmosfera é a camada externa da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do resto do espaço, por exemplo, da radiação solar ou de pequenos objetos que voam pelo espaço. É na atmosfera que encontramos o oxigênio, um elemento especial para a vida na Terra. Outra função da atmosfera é a de manter a temperatura do planeta. Sem ela, seria impossível ter vida na Terra, devido às grandes diferenças de temperatura entre o dia e a noite. Dependendo da altura, a atmosfera muda de composição e é dividida em 5 camadas diferentes: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a camada mais próxima da superfície da Terra e mede aproximadamente 10 km de altura. Na troposfera estão as nuvens, e nessa camada são produzidos a maioria dos fenômenos meteorológicos, como o vento, a chuva e a neve. Na troposfera encontramos o ar, que é necessário para a vida na Terra. É por isso que temos que tentar não poluir o ar. A estratosfera fica entre 10 e 50 km de altura acima da superfície da Terra. Dentro da estratosfera, encontramos a famosa camada de ozônio. Esta camada é muito importante, já que protege o planeta dos raios ultravioleta do Sol. A camada de ozônio está cada vez mais fina, e isto acontece por causa da poluição que vem da Terra. Você sabe que os aviões voam pela estratosfera para evitar turbulências? A mesosfera fica entre 50 e 85 km de altura acima da superfície da Terra. A mesosfera é a camada mais fria da atmosfera, podendo chegar aos 90 graus abaixo de zero. Nesta camada, as estrelas cadentes são produzidas. Elas são meteoritos que vêm do espaço e, ao entrar em contato com a mesosfera, são destruídas, soltando um rastro de luz.
A termosfera fica entre 85 e 500 quilômetros. A termosfera é a camada mais quente e a que regula a temperatura da Terra. Esta camada pode chegar a mais de 2.000 graus centígrados. Na termosfera, orbita a Estação Espacial Internacional. Nesta camada são produzidos fenômenos impressionantes, como a aurora boreal e a aurora austral. A exosfera é a camada mais distante da Terra e fica, aproximadamente, entre 500 e 10.000 quilômetros da superfície da Terra. A exosfera é muito leve e não tem ar. É feita de hidrogênio e hélio. Além disso, é a camada que está em contato direto com o espaço, sendo a primeira linha de defesa contra os raios solares. Nela, encontramos vários satélites. E estas são as 5 camadas da atmosfera. Interessante, né? Uau, pessoal, é realmente muito interessante, não é mesmo? Então vejam só, os satélites artificiais ficam na camada da exosfera e a Estação Espacial Internacional na termosfera. Muito legal mesmo. E vocês viram que para a gente ter a ideia do quão longe esse satélite está de nós usamos a medida de comprimento. Sim, então, como a altura, a altitude que eles estão é muito distante da gente, a unidade de medida que foi usada foi o quilômetro. Pessoal, e agora eu tenho uma surpresa para vocês. Eu quero mostrar um vídeo bem legal do professor Roberto Silvestre, que vocês já conheceram. Ele estava observando as imagens da Estação Espacial Internacional, aquelas imagens ao vivo. E ele capturou uma imagem incrível, de um fenômeno incrível. Eu quero que vocês acompanhem comigo, eu não vou dar nenhuma dica não. Então, presta atenção, de olho na tela. Vamos ver isso aqui de perto, melhor que interessante. Há uma ilha aqui, ó. Olha, a lua nascendo. Interessante, hein? Ah, tá lá. Vamos lá de novo, aqui, ó. É isso que eu falo. Precisa ter muita paciência para acompanhar estas páginas, essas imagens transmitidas pela ISS. Nós não temos controle sobre qual câmera vai ser utilizada na hora que nos interessa. Então, por coincidência, a câmera estava virada para frente, que é para o lado noturno da Terra, a noite já está entrando aqui, e deu para ver a Lua cheia nascendo, gente. Então, sem essa de que a Estação Espacial Internacional não existe, isso é uma bobagem. Eu estou cansado de ver a Estação Espacial passar aqui em cima da minha casa. Desde 1998, desde que o primeiro pedaço dela foi para a órbita terrestre, eu venho acompanhando a construção da nave e venho acompanhando as passagens. Eu já vi quase 1000 vezes. Eu parei de contar, perdeu a graça. Eu anotava as minhas observações. Eu parei de anotar, ok? De tal a facilidade, de tantas vezes que eu vi. Bom, lá vai a Lua, está aqui já saindo do campo, a noite está chegando, nós podemos ver isso aqui, ó. A ISS vai entrar na parte noturna da Terra e vai escurecer a imagem, nós não vamos ver mais nada aqui no chão. Uau, que incrível! Pensa, ver a lua cheia nascendo no horizonte direto do espaço, surgindo. Muito legal, não é, pessoal? É realmente fascinante, as imagens são incríveis. Mas agora, que tal um pouquinho de história? O primeiro satélite foi posto em órbita pela União Soviética em 1957. O Sputnik 1 tinha massa de aproximadamente 83 kg e não possuía uma função específica. Apenas transmitia um sinal que podia ser percebido como um bip por meio de um rádio. Vejam só que interessante, esse foi o primeiro satélite lançado. Mas será que tem satélite brasileiro? Vejam. O primeiro satélite brasileiro foi projetado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e lançado em 1993. O SCD-1 fornece dados meteorológicos e, em 2011, completou
94.994 voltas ao redor da Terra. Só relembrando, pessoal, os dados meteorológicos são aquelas informações que são utilizadas para poder fazer a previsão do tempo. Olha que interessante! Crianças, agora eu vou dar um spoiler para vocês sobre a nossa próxima aula. Vocês estão recebendo, nas atividades dessa semana, um tabuleiro e regras de um jogo que se chama Batalha Espacial. Esse jogo eu adaptei do jogo Batalha Naval. Então vocês já vão dando uma lidinha nas regras, nas instruções. Semana que vem eu vou explicar melhor esse jogo para vocês e a gente vai poder se divertir bastante. Combinados? Crianças, vocês perceberam a informação referente ao Sputnik? Que ele pesava 83 quilogramas? Bom, por essa informação, a gente consegue ter uma noção, é um peso de uma pessoa adulta, mais ou menos. Então, a gente consegue ter uma noção do tamanho que teria esse satélite, né? Que não seria um tamanho muito grande. E hoje, essa informação tem tudo a ver com o nosso mergulho no mundo das medidas. Nós vamos aprender sobre a medida de massa, que nós usamos bastante no nosso dia a dia. Eu, quando era da idade de vocês e ia à farmácia, eu amava medir a minha massa, medir o meu peso. Então vejam só, quando queremos saber o nosso peso, o peso de um objeto, comprar frutas no sacolão ou comprar carne no açougue, nós utilizamos as unidades convencionais de medida de massa. E vocês sabem me dizer qual é o instrumento que a gente usa para medir massa? É fácil, não é? Isso mesmo, é a balança. E existem vários modelos. Esses aqui são alguns modelos que a gente encontra mais usualmente no nosso dia a dia. Por exemplo, essa balança é uma balança mecânica. Ela não precisa de energia elétrica para funcionar. Essas outras balanças, esses outros 3 modelos, são de balanças digitais, que necessitam estar ligadas à energia elétrica ou uma bateria para poder funcionar. Essas são as que a gente mais encontra no nosso dia a dia atualmente. Bom, pessoal, como a gente viu nas medidas de comprimento, nas medidas de massa nós também temos unidades que são maiores e unidades que são menores. Por exemplo, você sabe me dizer quantos miligramas eu preciso para formar 1 grama? Olhem só, essa mosca pesa 2,5 miligramas. A galinha pesa aproximadamente 700 gramas. O gato, aproximadamente 2 quilogramas. E o hipopótamo, aproximadamente 1,5 toneladas. Bom, então a gente pode concluir o seguinte, vejam só. Aqui nós temos miligrama, grama, quilograma e tonelada. São as unidades de medida convencionais de massa que a gente mais usa no nosso dia a dia. Bom, com 1000 miligramas eu formo 1 grama. Com 1000 gramas eu formo 1 quilograma. E com 1000 quilogramas eu formo 1 tonelada. Então, na medida de massa, a base de multiplicação é sempre 1000. A cada 1000 eu mudo para a próxima categoria. E pessoal, atenção, hein? É o grama. Quando você for à padaria pedir um pouquinho de mussarela, fala assim, 200 gramas de mussarela, ok? 200 gramas faz referência à grama que está plantada no quintal. Combinado? Bom, e depois dessa explicação toda, que tal a gente brincar um pouco? Bom, eu vou colocar aqui alguns objetos e alguns pesos. Vejam, temos um carro, uma manteiga, um pacote de feijão e uma moto. E temos 8 quilogramas, 280 quilogramas, 200 gramas, 980 quilogramas e 1000 gramas. Vocês vão ter que fazer uma estimativa de qual você acha que é o peso correto de cada item desse e ligar, ok? Então, atenção, vamos lá! E aí,
Conseguiram? Encontraram todos? Bora conferir para ver se vocês acertaram? Então vamos lá. Carro, 980 quilogramas, quase 1 tonelada. É bem pesado, né, pessoal? Manteiga, 200 gramas. Pacote de feijão, 1000 gramas, que é igual a 1 quilograma. Muito bem. Motocicleta, 280 quilogramas. Conseguiram? Parabéns, muito bem. Bom, já expliquei, vocês já colocaram em prática, agora eu tenho um desafio. Vejam só. Proposta de atividade para vocês fazerem em casa. Qual é a massa, peso do pacote azul? Vejam, nós temos aqui uma balança digital que está marcando 920 gramas. O pacote branco pesa 435 gramas. O pacote vermelho pesa 180 gramas. E eu não sei o peso do pacote azul. Então, a sua missão essa semana vai ser tentar descobrir qual é o peso desse pacote azul. Então, anota aí, 435 gramas do pacote branco, 180 gramas do pacote vermelho e 920 gramas é o peso total. Esses são os dados que nós temos. E o que nós queremos descobrir é o peso do pacote azul. Façam a tentativa. Semana que vem eu vou conferir juntinho com vocês, combinado? Galerinha, na semana anterior, vocês receberam junto às atividades o texto, que é um trecho daquele livro que eu apresentei para vocês, O Menino da Lua. Se lembram? É um trechinho para a gente poder estudar, ler, porque o livro é um pouco longo e não dá tempo aqui na nossa videoaula, que é curtinha. Bom, então hoje nós vamos fazer um estudo da narrativa desse texto. Você sabe o que significa essa palavra, narrativa? Vamos ver? Olhem só. Ação ou efeito, processo de narrar, relatar, expor um fato, acontecimento ou situação, por meio de palavras, narração, real ou imaginária. Pode ser um texto popular, um conto ou um caso. Um texto em prosa, cujos personagens figuram situações fictícias, imaginárias, ficção. Reunião de obras de ficção de um autor, de uma época, de um país, como narrativas medievais, ou uma maneira de narrar, de contar alguma coisa. Então, é isso que nós vamos observar. A maneira como o Ziraldo narra, como ele conta essa história. E a gente já sabe que é uma ficção que se passa em um tempo futuro. Então, pega o seu texto para você acompanhar a leitura juntinho comigo. Tudo bem? Vamos lá? Posso começar? Então, vamos lá. Trecho do livro O Menino da Lua. Mas havia mais um menino, que não era um dos 9. Ele era bem pequenino, menor que todos os outros, mas não menos esperto. Quem desatento olhasse, jamais ia imaginar que ele era o dono da história que dele vamos contar e ia achar que ele tinha uma carinha de menino desses tristes. Tinha não. Bastava olhar para ele com um pouco mais de atenção para a gente descobrir seu jeitinho de moleque escondido num sorriso, sempre pronto para se abrir. Dava para ver que ele era menino cheio de graça, ainda que seu rosto fosse cheio de furinhos, do jeito que fica a areia das praias muito branquinhas depois que a chuva se vai. Ele se chamava Zelen, era o menino da lua. Nos dias de céu sem nuvens ou nas noites muito claras, dava para vê-lo, aos galopes, no seu cavalinho branco, brincando de pega-pega com o verde dragão da lua. Mas isso são brincadeiras de menino solitário. O que ele queria mesmo era um dia fazer parte da planeturma de amigos. Zelen queria vestir a camisa número 10 dessa sideralcateia de lobinhos do espaço e virar o 5º craque, completar o outro time nos jogos de astrobol ou brincar as brincadeiras de roda em volta do sol,
planepatinar no vácuo e pegar uma carona numa cauda de cometa para voar na Via Láctea, essa estrada tão bonita. Surfar na Rocket Prancha em auroras boreais, pegar um tubo em tornados, jet saltitar estrelas, perder-se em buracos negros ou galácticas cavernas, zonzoar por 1000 satélites, zuenir espaço afora. Mas com aqueles meninos, se é difícil achar um espaço entre um menino e outro numa turminha normal, essas turmas de esquina, imagina numa turma espacial. É como, por exemplo, esperar que o cinzento consiga um argumento para entrar para o arco-íris. Vamos combinar assim? Vou falar de um por um dessa turminha de 9, que se tira os 9 fora, Zelen fica ainda mais só. Contando como eles são, tudo se torna mais fácil para a gente, com certeza, e entender com mais clareza essa nebulosa história. Ai, fantástico, não é, pessoal? Mas, ó, para a gente pensar um pouquinho mais sobre esse texto, eu trouxe algumas perguntas. Vejam, quem o autor está nos apresentando? Nesse trecho ele nos apresenta um personagem, que é, muito bem, o Zelen, o personagem principal. Qual é o cenário em que a história se passa? Isso, é no espaço. Quais características são dadas ao personagem? Elas são importantes na compreensão do texto? Pega seu texto aí. Vamos observar. Ele dizia o seguinte: bastava olhar para ele com um pouco mais de atenção para a gente descobrir seu jeitinho de moleque escondido num sorriso sempre pronto para se abrir. Dava para ver que ele era menino cheio de graça, ainda que seu rosto fosse cheio de furinhos. Viram? Já no primeiro parágrafo aqui do nosso trecho, ele já apresenta as características do personagem. E você achou que essas informações ajudou para a gente entender melhor o texto? Na minha opinião, ajuda bastante. Quando a gente tem várias características do personagem, ajuda a gente a traçar um perfil dele na nossa mente. Bom, o conflito da história foi apresentado? Lembra quando a gente estudou textos narrativos, que ele tem um conflito, tem resolução? Lembram-se? Então, o conflito foi apresentado? Sim, o problema é que ele queria fazer parte de uma turma de amigos que não estava aceitando muito ele, não é? Agora, a resolução desse conflito, ela foi apresentada? Realmente, ela não foi apresentada porque a história está muito no início. A resolução, ela geralmente vem lá no final da história, é o clímax de toda a narração. Viram só que legal? É bem interessante, não é? A gente fazer explorar um pouquinho mais, entrar dentro do texto para poder entender e a gente embarca nessa viagem junto com o autor. Gente, e quando ele deu lá as características do Zelen, vocês perceberam que ele falou que o rostinho dele era todo furadinho? E lembra que a gente conversou que o Ziraldo gosta muito de usar intertextualidade nos textos dele? Então vejam só, aqui vejam a imagem do rostinho do Zelen no livro, cheio de furinhos no rosto. E olha essa imagem da NASA, da superfície lunar. Como que ela é? Cheia de furinhos também, não é? Então essa é uma característica desse astro que o Ziraldo trouxe para o personagem, que é o menino da Lua. Viram só? Isso é a intertextualidade funcionando no texto. Muito legal, não é? E eu tenho uma proposta de atividade para vocês executarem em casa. Vejam só. Primeiro, usando esse texto, tá, pessoal? Vocês vão identificar o uso de neologismo. O que é neologismo? A gente já conversou sobre isso. São palavrinhas que não existem no dicionário e foram criadas pelo autor. Aqui no texto tem várias dessas palavrinhas. Eu quero que você encontre elas. Pode circular, colorir, usar o marca-texto, tudo bem? E a outra proposta é identificar a presença da intertextualidade entre o texto e uma canção. Já estou dando a dica. Nesse trecho aqui, tem um pedacinho que tem intertextualidade com uma canção.
E a dica é que vocês peçam a ajuda de um adulto. Na hora que ele olhar, ele vai ajudar vocês a identificarem essa música. Aí vocês podem ouvir essa canção juntos. Ela é maravilhosa. Pessoal, vamos relembrar então, porque hoje nós tivemos várias propostas. Vamos relembrar todas para não esquecer. Primeiro, descobrir a massa, o peso do pacote azul. Depois, identificar no texto as palavras criadas pelo autor, ou seja, o neologismo. E perceber a presença de intertextualidade entre o texto e uma canção. Essas propostas vocês vão executar durante essa semana e semana que vem eu volto com os resultados, ok? Para ver como é que vocês se saíram. Quero ver se vocês são bons de desafio mesmo. Tem que cumprir a tarefa até o final, certo? É isso aí, crianças. Eu conto com a participação de todos vocês, com a dedicação de vocês, tudo bem? Hoje nós aprendemos um pouco mais sobre os satélites artificiais, sobre a atmosfera, sobre a medida de massa, não é verdade? Mergulhamos na narração do Ziraldo e para a próxima aula tem muito mais coisa legal para a gente fazer juntos. Eu conto com a participação de todos vocês, combinado? Tchau, até a próxima!